Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, terminando esse dia na presença do Senhor, ó Pai, colocando diante do Senhor as nossas queixas, ó Senhor, as nossas petições, ó Pai, colocando diante do Senhor os nossos anseios, pedindo perdão pelos nossos pecados. E agora, Senhor, esperamos ser instruídos pela Tua Palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor Deus. Que as nossas mentes e o nosso coração se silenciem nesse momento. E que toda voz, ao contrário, Senhor Deus, se cale, Pai. Para que possamos, ó Pai, com a nossa mente e o nosso coração, Pai, aqui estarmos centrados, ó Pai, na Tua Palavra, Pai. Que as preocupações, ó Senhor Deus, do mundo exterior sejam deixadas de lado. Que esse dia nós nos lembremos que tenhamos que dar toda a nossa atenção, empenhar todo o nosso raciocínio, a nossa inteligência e a nossa disposição para ouvir a palavra do Senhor. E que o Senhor fale através do nosso coração, Pai. Fale ao nosso coração através da Tua palavra. É o que nós pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, agora no verso 9 e 10. Eu vou ler toda a sessão, que é do verso 8 até o verso 15, mas hoje nós vamos expor somente o verso 9 e o verso 10. Na semana passada, nós falamos sobre o verso 8, e avançamos um pouco ali no verso 9, quando ele fala da mesma sorte, semelhantemente, aí situamos as mulheres no contexto do culto, e no caso aqui, no tópico que era oração, e agora nós vamos dar continuidade a essa exposição. Diz assim a palavra do Senhor: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade em homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer com fé e amor e santificação, com bom senso. Querido, nós vimos que na semana passada, e aí em especial o verso anterior, que Paulo estava falando sobre a postura dos homens, que os homens devem ter na oração em contexto de culto público. Agora, Paulo, e nós vimos também, como tocamos a questão da mulher com relação a isso. Agora Paulo instrui como deve ser o procedimento das mulheres nesse mesmo contexto de culto, uma vez que no judaísmo elas ficavam separadas das atividades na sinagoga e no templo também. Só que agora, na igreja primitiva, elas participam ativamente de todo o culto a Deus, como os homens participam, tomando parte em todos os atos de culto e as cerimônias, os sacramentos, os atos congregacionais. Então, por isso era necessário realçar as peculiaridades de cada um, homens e mulheres, na vida eclesiástica da igreja, que estava se formando agora, por meio de quem? Dos apóstolos, que estava sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é Cristo a pedra angular, como nós vemos lá em Efésios capítulo 2. Você tem agora uma nova igreja, aquilo que a gente estava falando, eu conversando com o Rafael, a questão da continuidade. Não há uma ruptura entre judaísmo e cristianismo. Há uma continuidade, mesmo porque o evangelho ele é apresentado de forma progressiva. Existem algumas coisas descontínuas. E essas coisas que são descontínuas, em geral, apontavam para Cristo. Eram sinais de fé para os crentes esperarem e confiarem na promessa que estava sendo lançada e que foi iniciada ali no Éden.
Então você vê que determinadas cerimônias, elas deixam de existir, porque eram sinais, mas existe uma continuidade. Então você vê aqui uma certa continuidade na liderança da igreja. Só que existe uma mudança. Na antiga aliança, as mulheres não participavam ativamente das atividades de culto. Se você for olhar o Velho Testamento, até mesmo a congregação, elas participavam de forma intermediária, né? Às vezes você lê a Escritura e aí você não entende muito bem, né? E quer transpor aquilo que está lá para aqui, né? Aí você vê aquelas expressões, levitas. Naquele tempo, os levitas faziam todo o serviço de culto. E as pessoas, os crentes daquela época, eles eram, a palavra me fugiu aqui, mas eram espectadores. Por quê? Porque essas pessoas cultuavam no lugar delas, porque elas representavam de certa forma Cristo. Porque nós não podemos adentrar na presença de Deus por nós mesmos. Nós fazemos isso hoje por meio de Cristo. E essas coisas eram representadas ali no Velho Testamento. Quem cantava eram os levitas. Quem oferecia os sacrifícios eram os sacerdotes. Por quê? Porque existia essa mediação e essa mediação apontava para Cristo. Quando esse tempo passa, agora a igreja ela cultua. Não precisa de que ninguém cultue no seu lugar. Não são os levitas que cantam no lugar da igreja. Não são os sacerdotes que oferecem as suas ofertas. Essas ofertas são oferecidas diretamente pelos crentes. Há aí uma descontinuidade. E essa descontinuidade, algumas coisas, são apresentadas claramente na Escritura. Mas aquilo que é contínuo, né, permanece. E por isso havia necessidade de Paulo dizer como a igreja deveria proceder agora. E essa é a perspectiva dele. Ele, os apóstolos, estavam trazendo o ensino da igreja universal. A igreja agora não se restringia mais aos judeus, mas era uma igreja universal, judeus e gentios. Não havia separação. Então havia necessidade de Paulo dizer como deveria ser o culto. Por quê? Porque eles receberam isso diretamente do Senhor. Os apóstolos, quando falam, é como se Cristo estivesse falando, porque estava falando através dele de uma forma especial. Nós sabemos disso. Isso é muito claro para nós. Não há necessidade de explicar isso. Mas você percebe que há aí uma diferença do culto no Novo Testamento para o culto do Velho Testamento, para o culto no Novo Testamento. Apesar de haver nos seus primórdios, na sua coluna vertebral, essa continuidade, havia algumas coisas que mudaram. E isso deveria ser estabelecido. E Paulo está trazendo isso à igreja. Por isso era necessário realçar essas peculiaridades de cada um, homens e mulheres, na vida da igreja agora. Numa igreja que estava se formando. E é isso que Paulo está falando. O procedimento no culto agora. As mulheres participavam também do culto. E nesse contexto, Paulo está trazendo aqui algumas particularidades comuns aqui a cada um, que toca de uma forma especial a cada um, homens e mulheres. E aí no verso 9 ele diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente, e a gente entende que essa da mesma sorte ele está falando com relação ao culto. Então Paulo aqui, ele continua as suas observações em relação à conduta no culto público. Da mesma forma que os homens devem fazer preparativos necessários para estarem com corações puros diante do Senhor, as mulheres também deveriam dar evidência do mesmo espírito de santidade, agora preparando-se ainda em casa para participarem do culto público. Perceba que Paulo aqui, ele está falando implicitamente para alinharmos o nosso exterior com o homem interior do coração, ou seja, aquele que a Escritura diz que é unido ao que é incorruptível. No caso dos homens
que a atitude externa de reverência, de dependência a Deus e de humildade, e era isso que representava aquela postura na oração, esteja em harmonia com um coração puro e piedoso diante de Deus. Por quê? Porque se assim não for, a religiosidade que eles apresentam não tinham valor algum diante de Deus. No caso das mulheres, que a pureza e santidade de coração fossem evidenciadas também pelo modo de se vestirem. Por isso que ele diz, da mesma sorte que as mulheres em traje decente. E aqui seria interessante nós atentarmos para essa palavra, decente. No original é cosmios, significa bem arrumado, moderado, modesto. Paulo está chamando a atenção das mulheres da igreja para adornarem-se, se vestindo com decoro, ou seja, com decência, com compostura, se ataviarem de forma virtuosa e honrada, que é próprio das mulheres que temem ao Senhor. Calvino, comentando esse texto, ele diz que Paulo aproveita a oportunidade para corrigir um vício que as mulheres são quase sempre propensas. E que vício é esse? De uma excessiva preocupação com a aparência, ou seja, uma avidez sobre vestes, um cuidado pecaminoso com as roupas, com o vestir. E a intenção de Paulo aqui é que o modo de vestir das mulheres fosse regulamentado pela modéstia e pela moderação. Matthew Henry faz uma observação importante para essa admoestação de Paulo. Diz ele que, pelo fato de as mulheres correrem mais risco em excederem o seu traje, não é que isso não aconteça com os homens, mas que elas correm mais risco, era mais necessário acautelá-las nesse sentido. George Knight III, no comentário das epístolas pastorais, ele diz assim, que os adornos e vestes constituem uma área com a qual as mulheres estão frequentemente preocupadas e na qual existem grandes perigos de imodéstia e indiscrição. É um perigo que as mulheres correm mais do que os homens. E é interessante observar que Paulo aqui, ele chama a atenção para duas realidades, que é o apelo sensual que a roupa feminina pode causar e o orgulho feminino na ostentação do luxo extravagante. E para explicitar de uma forma mais específica, Paulo diz que essa decência, ele diz assim, as mulheres em traje decente, ele diz que essa decência se fundamenta na modéstia e no bom senso. E a gente precisa entender o que essas palavras significam. A palavra modéstia no original sugere reservas femininas em matérias de sexo. Pode ser traduzida como sentimento de repugnância moral inato para se cometer um ato de desonra. Então, percebam aqui o que essa palavra quer dizer. Ela está atrelada a questões de sensualidade, a questões da sexualidade. E ela pode ser traduzida também, a modéstia, o sentimento de modéstia, é um sentimento de repulsa inato da moral para se cometer um ato que desonre. E a gente pode perceber que hoje em dia a moda cada vez mais expõe o corpo feminino, exibindo aquilo que deveria ser decorosamente composto. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que a moda contemporânea não leva em consideração a modéstia na vestimenta feminina. Calvino afirma em seu comentário que a intenção do apóstolo era que o modo de vestir delas fosse regulamentado pela modéstia e moderação, pois o luxo e a extravagância vêm do desejo de se exibir
Atitude essa que pode ter origem na vaidade e na devassidão. A exortação que Paulo faz aqui é contra a manifestação desse pecado no modo de se vestir. E é interessante o que Calvino aborda no seu comentário com relação a esse texto. Calvino, ele, por mais que considerasse esse assunto do modo de vestir um assunto de pouca importância, como as outras coisas externas, ele reconhece ser difícil estabelecer o limite permissível, ou seja, um limite permissível. E ele chega à conclusão que devemos reprovar toda e qualquer confecção de roupas que seja incompatível com a modéstia e a moderação, tomando como ponto de partida a disposição do coração, a disposição interior. E uma vez que não haverá castidade alguma quando a devassidão reina no coração e a ambição domina o íntimo, essas coisas precisam ser pontuadas e reprovadas. Eu gostaria de fazer aqui abrir um parêntese. Calvino, no seu comentário, ele fala sobre um limite permissível. Ele diz, é difícil você encontrar esse limite permissível na questão do vestuário. E aí falando do vestuário feminino. E ao meu ver, eu percebo que esse exame do limite permissível no modo de vestir, ele deve partir inicialmente de uma análise pessoal. Não sou eu, pastor, ou a igreja, que deve dizer que roupa você pode ou não pode usar. E vamos dizer assim, esse dizer, daquilo que é inconveniente, só deve ocorrer, ao meu ver, quando ultrapassa o limite do bom senso cristão que a Escritura nos apresenta. Então, quando você percebe que esse limite está sendo ultrapassado na igreja, há necessidade sim de você orientar a pessoa pastoralmente com relação às suas vestes. Fora isso, a igreja, nem o pastor tem que dizer como as irmãs da igreja andam. Primeiro, porque elas têm pais. Segundo, porque elas têm marido. E terceiro, porque elas também têm que ter consciência daquilo que representa a modéstia e a discrição cristã. Por que eu estou falando isso? E o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando isso porque existem igrejas e líderes que determinam como os seus fiéis devem se vestir. Como, por exemplo, as mulheres só usarem saias, vestirem roupas de manga comprida, não usar short, terem seus cabelos amarrados, e aí vai. E não é só as mulheres, não. Os homens também. Não usarem bermuda, somente calças e camisas de mangas compridas, E daí vai. A imaginação das pessoas é fora de série. E quando nós agimos dessa forma, nós estamos errando. Assim, profundamente. Estamos criando uma religião ascética. Uma religião que está voltada para aquilo que é externo, pura e simplesmente. E esse limite, esse senso, esse bom senso, ele deve partir de nós. E às vezes, quando esse limite é quebrado no meio da igreja, aí há necessidade da liderança chegar, conversar, às vezes pregar sobre isso, às vezes, se for uma coisa pontual, chamar aquela pessoa pontualmente, usando a prudência, e o bom senso. Às vezes, por vezes, é melhor que uma mulher faça isso do que o próprio pastor da igreja, dependendo da situação. Mas isso tem que partir de nós. E é interessante porque quando Paulo está falando isso, ele está falando para Timóteo, para que Timóteo ensine isso no meio da igreja, mas para que as pessoas também
que estão ouvindo essa instrução, entendam e saibam e tomem conhecimento de como se deve proceder na igreja de Deus. A epístola era direcionada a Timóteo, mas ela tinha o objetivo de alcançar a igreja. A igreja precisa tomar conhecimento disso. Não é só a liderança. Nós, como crentes, precisamos saber o que nós podemos ou não podemos fazer no culto público. Porque o culto não é aquilo que você sente, ou a maneira como o seu coração se expressa. Eu estou expressando o sentimento do meu coração. Não, o culto é determinado na palavra de Deus. Porque se dermos vazão ao nosso coração, nós vamos criar um culto abominável diante do Senhor. É só você olhar para muitas seitas evangélicas, ou muitas igrejas evangélicas tradicionais. O que elas têm se tornado, porque deixam-se levar não pela palavra, não por aquilo que a palavra de Deus diz, mas por seus sentimentos, por acharem que assim é melhor, assim a gente vai chamar mais gente, assim a gente vai alcançar o mundo. A forma de alcançar o mundo é fazer no culto ou na vida cristã aquilo que Deus exige de nós. Jeff Pollard, em seu livro Deus o Estilista, cita um lexicógrafo americano, um dicionarista chamado Noah Webster. E nesse livro ele define o que significa modéstia. Ele diz assim: aquela disposição, modéstia seria aquela disposição humilde que acompanha uma estimativa moderada da dignidade e importância de alguém. Então, a partir daí, nós entendemos, e o autor desse livro entende, que a modéstia tem um caráter que, o mesmo caráter que tem nos homens, tendo também um sentido de castidade e pureza. Modéstia também significa castidade e pureza. E então, nesse caso, a modéstia resulta da pureza de mente ou do temor de sofrer desgraça ou vergonha. E que esse temor é fortalecido pela educação e princípios. É isso. Nós precisamos ser educados na modéstia. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, ensinar isso para as mulheres da igreja, ensinar isso para os homens da igreja, ensinar isso para os nossos irmãos. Isso deve ser ensinado. E somente assim nós teremos isso em mente, dentro do nosso coração. Precisamos aprender a ser modestos, em todos os sentidos. Por quê? Porque somos pecadores. E a nossa tendência é contrária a essas coisas. É contrária à santidade, à retidão, à piedade. Por isso nós devemos ser ensinados, buscar essas coisas, incessantemente, para agradarmos a Deus em todos os nossos atos. Na sua argumentação, Jeff Pollard, nesse livro Deus Estilista, afirma que a modéstia sincera é o encanto mais doce da excelência feminina e a mais preciosa joia da coroa de honra das mulheres. A modéstia ela vai adornar uma mulher com toda a sua beleza. E nessa concepção, ou seja, na concepção desse autor, de acordo com as definições que são apresentadas, a modéstia possui um conceito amplo, não se limitando somente à conotação sexual. Ela torna-se um estado de mente ou uma disposição que expressa uma estimativa humilde de alguém a respeito de si mesmo diante de Deus. Por isso a definição de Calvino, que a origem dessas coisas, da falta delas, está o quê? Na vaidade e na devassidão. É uma atitude interna. É uma disposição do coração, não se limitando pura e simplesmente a uma conotação sexual, mas a tudo que envolve a vida da pessoa. Então, assim, a modéstia, tal como a humildade, será o oposto da audácia, da arrogância. A audácia a palavra audácia significa uma coragem para fazer coisas que envergonham.
E essas coisas procuram atrair a atenção para si. O contrário da modéstia e da humildade, que faz com que o ser humano, o homem, uma mulher, não se mostre de modo inconveniente. E aí nós, diante dessas conclusões, né, essas coisas chamam a nossa atenção para a moda. Para a moda como um todo. Porque muitas coisas que a moda apresenta não é necessariamente indecente, mas tem o objetivo de chamar a atenção, a vaidade, o orgulho, de chocar, de escandalizar, de ofender. Eu quero aqui dar um exemplo, tá? Eu não acho que isso seja imoral, ou imodesto, ou vergonhoso. Tá? Só quero dar um exemplo de como às vezes a moda não tem lógica. Não há uma lógica, ou seja, há uma lógica por trás da moda. Tá? E esse exemplo que eu vou dar mostra, só que eu não estou criticando quem usa esse tipo de coisa, não. Nem acho que a pessoa esteja pecando. Eu só vejo uma desconstrução, com relação àquilo que é padrão. Tá? Roupa rasgada. Você percebe, hoje você tem uma moda que as pessoas andam com a roupa rasgada. Antigamente, se você andasse com a roupa rasgada, a pessoa ia dizer, pô, que coisa é? Eu não vou dizer, não é nem feio, não. Quando esse rasgo não é imoral, né? Porque pode até, e até tem rasgos que são... Eu não acho nem feio, não. É até interessante. Mas não tem lógica. Qual é a lógica da roupa rasgada? E virou moda. E é bonito. E todo mundo usa. Eu não estou dizendo que é errado usar. Eu estou dando um exemplo dessa falta de lógica. Porque a roupa serve para cobrir. Se você tem um rasgo na roupa, né? Minha esposa, eu tinha uma calça jeans que eu gostava muito de usar. Eu comprei, ela não era rasgada, mas ela tinha aquelas linhas assim, né? Do lado, bem pequenininha. Um negócio pequeno assim. E eu gostava muito de usar essa roupa. Aí ficou meio velha, aí ficou rasgada aqui do lado. Aí a Simone chegou, olha, tá na hora de... Não, deixa não, tá rasgado aí e tal. Mas eu não comprei assim rasgada, mas veio aquela primeiramente era aquele rasgo, aquela que tirava aquela primeira parte do tecido e ficava só aquele branco. Agora fica rasgado. Aí ela me obrigou a jogar fora. Não, tá certo, eu vou jogar fora. Mas eu falo, não, vou usar, todo mundo usa, não tem problema. Não seria vexamoso, né? Eu andasse na rua assim, aí então, rapaz, o cara tá com a roupa rasgada, mas antigamente era assim. O que eu estou querendo mostrar com isso? Não que esse tipo de moda seja pecaminoso em si, ou quem usa esse tipo de coisa, né? Geralmente é no joelho, aqui na perna, aqui atrás. Não, eu só quero mostrar que não tem uma lógica. Há uma desconstrução aí, né, daquilo que é padrão, daquilo que é correto, daquilo que é... E muitas vezes, por mais que não seja indecente, o objetivo da moda é criar esse tipo de choque. E aí ela se torna, às vezes, inadequada. Você vê determinados artistas, né, usando, às vezes, determinadas roupas, cores chocantes. Eles estão ali porque eles estão fazendo um show, eles querem chamar a atenção para si. Aí às vezes usam um cabelo bem estranho, cortes estranhos, aquela coisa toda, e aquilo vira moda. Mas aquilo fora daquele contexto de apresentação de show, fica uma coisa assim sem sentido, né? As pessoas ficam olhando e tal, aquela coisa toda. O que eu quero dizer aqui? É que esse é o propósito, muitas vezes, de quem está por trás da moda. Eles querem chocar, eles querem chamar a atenção,
muitas vezes querem escandalizar, querem ofender, e nós, como crentes, precisamos ter cuidado com essas coisas, muito cuidado com essas coisas, tá? Porque às vezes nós estamos vestindo determinada roupa que não é indecente, mas que tem um outro propósito, de chocar, de escandalizar, de ofender. Eu não quero aqui que ninguém fique, como é que se diz, neurótico com relação a isso. Não é para ficar neurótico com relação a isso. É para ser cuidadoso. Porque a neurose com relação a isso é o outro lado da mesma moeda. E eu vou falar isso mais adiante. Tá? Então, voltando aqui para a definição de modéstia, que nós vemos no livro Deus, o Estilista, esse dicionarista, Noah Webster, ele vai relacionar a modéstia à castidade, porque a castidade significa pureza em pensamento e conduta. Então, a pureza moral, a semelhança da humildade, não vai exibir, não vai ter esse sentimento de exibir a sensualidade ou ostentar. E aí é interessante, o que ele fala nesse livro bate com o que João Calvino fala, a conclusão que ele chega quando interpreta, quando expõe esse texto. E aí nós vamos perceber que a modéstia é um dos elementos do caráter cristão, e nossas vestes devem fazer a mesma confissão que os nossos lábios fazem. A ordem dada por Paulo vai nos transmitir a ideia de que este assunto é especialmente perigoso para as mulheres. E de acordo com George Knight III, essa expressão vai denotar um estado de mente ou atitude necessária com a qual alguém deve se preocupar e, como resultado disso, vestir-se com modéstia. Então você vai perceber que a modéstia representa um sentimento moral, reverência, temor e respeito para com o sentimento ou a opinião de outros para a consciência ou para a consciência de alguém. E, consequentemente, vergonha, respeito próprio e senso de honra. William Hendricks diz que a modéstia indica um senso de vergonha, de respeito aos limites da conveniência. E a pessoa modesta é aquela que conhece os limites e deseja permanecer dentro deles, pois a pessoa modesta não quer se exibir. Mas Paulo também caracteriza essa decência no traje, primeiramente com modéstia e agora com bom senso. Os dois, vamos dizer assim, os dois fundamentos dessa atitude piedosa na vestimenta que Paulo está apresentando aqui. A modéstia e bom senso. E o que seria o bom senso? Significa sobriedade, autocontrole. Literalmente, essa palavra significa mente sadia. Então, ao compor um guarda-roupa e utilizar as suas vestimentas, as mulheres devem pôr em prática o juízo perfeito. Devem se vestir com sensatez, sem o objetivo de se exibirem, de provocar indignação, usando um aparato apelativo com o intuito de levar outro a invejá-lo. Abra Isaías capítulo 3, verso 16. O profeta Isaías, falando do contraste entre a glória engendrada por meios humanos e o opróbrio que resulta da consequência disso, ele condena o orgulho das filhas de Sião, nos mesmos termos que Paulo aponta aqui para as suas vestes, para chamar a atenção com os seus ornamentos. Ele diz assim, diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. Percebam que a linguagem do profeta, deixa aberto aí que a gente vai citar esse texto depois, deixa marcado. Veja que a linguagem do profeta é semelhante à linguagem do apóstolo Paulo aqui, tá? E que o profeta ali está condenando o pecado de Israel, e aqui ele está falando sobre as mulheres, tá? Sobre esse orgulho ou desejo de ostentação
preocupação em chamar a atenção para si por meio da sua roupa. E uma coisa interessante que a gente precisa perceber aqui é que Paulo não está condenando o desejo por parte de jovens e senhoras de se vestirem bem. Por quê? Porque esse é um desejo criado na alma feminina. Porque se assim não fosse, se essa não fosse a intenção de Paulo, ele não teria falado da forma como falou nesse verso. Olha aí no verso 9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. E aí a gente tem que prestar atenção no que significa essa palavra ataviar. Essa palavra no grego significa embelezar. E como elas deveriam fazer isso? Elas deveriam fazer isso com bom senso, sem exageros. Então Paulo aqui não está condenando essa característica feminina de se embelezar, de se arrumar, de se ornar. Não, ele não está criticando isso. Ele está criticando uma atitude pecaminosa com relação a isso. Exageros com relação a isso. E ele chama as mulheres a fazerem isso, a se embelezarem, a se enfeitarem, se pode dizer assim, de forma prudente e de forma piedosa. E aqui eu quero abrir mais um outro parêntese, porque eu quero falar do extremo. Nós não podemos pensar que há piedade em uma mulher que não se cuida ou que propositadamente, por causa de uma falsa piedade, deixe de se cuidar, achando que nesse tipo de comportamento há santidade. Porque nisso nós temos o mesmo pecado de orgulho e de ostentação, agora de forma invertida. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque vemos por aí pessoas que antes que se arrumavam normalmente, que depois de abraçarem certas igrejas e doutrinas, passaram a ser desleixadas com a sua aparência, e isso traz o quê? Vergonha para o Evangelho. Vergonha para o Evangelho. E não é isso que Paulo está dizendo aqui. É como se Paulo estivesse dizendo assim, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Que as mulheres em traje decente se embelezem, se enfeitem com decência e discernimento. E como a gente gosta de pegar essas coisas e distorcer, Quantos usam esse texto aqui para ter esse tipo de comportamento, e exigir nas suas igrejas, nas suas famílias, no seu contexto, que as mulheres, elas ao invés de se embelezarem, se enfeiem, deixando aquilo que é próprio do trato feminino, que é comum ao trato feminino. Eu até brinco de vez em quando com Simone, quando tem essas festas assim, casamento e tal, a mulher começa a se arrumar um dia antes. A gente não, tomou um banho, penteou o cabelo, fez a barba, pronto, colocou a roupa, foi embora. Mulherada, aí eu fico falando assim, olha, não, querida, eu acho você uma mulher bonita, mas acho que vocês devem se achar muito feia, porque vocês precisam de horas para se arrumar, horas para se embelezar. Isso é natural, é uma coisa da própria natureza feminina. E se nós acharmos que essas coisas devem ser diferentes, nós estaremos contrariando a palavra de Deus. Na própria fala do apóstolo Paulo aqui, que se ataviem, que se embelezem com discernimento e com decência. Abra Provérbios capítulo 7, verso 10. O livro de Provérbios
Ele fala de uma mulher que se veste para seduzir, sendo o oposto do que temos aqui. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 7, verso 10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. E você perceba aqui que ela não é uma prostituta, ela é uma mulher adúltera. Mas o texto aqui deixa muito claro que ela se veste com um propósito. Na descrição aqui de Provérbios, nós estamos vendo uma mulher que tem o objetivo de seduzir e de levar alguém a cometer o adultério. E aí ela se veste de forma apropriada para isso. E nós precisamos ter muito cuidado, porque na nossa sociedade, as roupas femininas, da sua grande parte, a maioria dessas modas contemporâneas, não estou dizendo que toda roupa de mulher é assim, mas a moda lança a mulher a expor o seu corpo de forma indevida. Eu aconselho a vocês lerem esse livro, Deus o Estilista. Ele é muito bom, e ele vai falar sobre isso. E nós precisamos ter o conhecimento dessas coisas. Por quê? Porque nós precisamos nos utilizar dessas coisas, da moda como um todo, de forma piedosa, de forma sábia, de forma cristã. Isso não somente às mulheres. O texto aqui está se referindo às mulheres, porque apesar de ser um caso específico ali, vivido pelo apóstolo Paulo, porque era uma realidade que ele vivenciava, a gente também vivencia essa realidade de uma maneira geral, mas não é só com a roupa feminina. Da mesma forma que quando Paulo chama a atenção dos varões para orarem daquela forma, aquilo não se refere exclusivamente aos homens, apesar de tocarem principalmente neles. Esses princípios servem tanto para homens quanto para mulheres. E hoje em dia, eu não sei antigamente, mas hoje em dia, as roupas dos homens hoje estão andando na mesma caminhada, no mesmo trilho. E muitas vezes você vai comprar uma calça comprida, como eu às vezes vou comprar por aí, é difícil você encontrar uma calça comprida para homem. Difícil. Às vezes eu falo, minha esposa, para com isso, olha, vem cá, não tem calça para homem aqui não? Aquelas calças apertadinhas, coladinhas no corpo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque nós podemos estar despertando, sem saber, em outras pessoas, pensamentos perniciosos, e elas podem estar tirando conclusões erradas de nós, pela maneira como nós nos vestimos. E uma coisa que a Escritura vai dizer é que a aparência do mal é pecado. É pecado. Se você aparenta o mal, você está pecando. Então, cuidado. Muito cuidado. Porque a modéstia no vestir é uma honra que se deve dar em favor do próximo, uma vez que assim evita-se desonrar alguém com atos imorais por meio de uma vestimenta inadequada. Paulo está nos dizendo que quando atitudes como bom senso e modéstia controlam de modo autoconsciente a mente de uma mulher, o resultado torna-se evidente em seu vestuário, não só no seu vestuário, mas em toda a sua vida. O autodomínio interior, com o seu governo constante sobre as paixões e desejos, vão impedir o surgimento da tentação imodéstia, melhor dizendo. Porque nós somos tentados a isso. E nós precisamos nos lembrar que todas essas coisas estão presentes em nós. A Escritura vai dizer que o homem nasce na iniquidade. E que nós precisamos regular as nossas vidas conforme a
palavra de Deus. E interessante nesse contexto aqui de Paulo, que tanto essa palavra modéstia quanto bom senso, elas têm conotação de recato feminino em questões de sexo. E aí o apóstolo Paulo, ele vai explicitar aí, vai dar um exemplo, não com cabeleira frisada com ouro ou pérolas, ou vestido dispendioso. O pessoal aqui chamado de head cover, É head cover? Da questão do véu, aqui eles devem chegar num ponto complicado. Por quê? Porque Paulo não está dizendo que a mulher não pode usar isso, ou que deveria, não pode usar, ou melhor, não pode se enfeitar, ou que deveria usar véu. Aqui não. Aqui ele está dizendo que elas não deveriam usar cabeleira frisada, com ouro, pérola. Se ele estivesse determinando que no culto as mulheres tivessem que usar um véu, ele aqui colocaria juntamente com isso que as mulheres não usem cabeleiras frisadas com ouro, mas usem o véu. Todas as vezes quando você vê a palavra de Deus apontando um erro, ele vai mostrar o outro lado, aquilo que deve ser feito. O que Paulo está dizendo aqui? Ela não deve usar cabeleira frisada, ou seja, ela não deve ser exagerada no seu penteado. Qual é o oposto disso? O oposto disso já está implícito. Seu penteado tem que ser um penteado bonito, mas modesto, decente. E aqui você percebe claramente que Paulo está se referindo à extravagância feminina no vestir e na atenção que ela quer chamar para si como fruto de uma pura ostentação. Parece que a referência de Paulo aqui é compatível a um vestuário dispendioso, como expressão de um fútil exibicionismo, como um culto à beleza. E esses aparatos aqui que são apontados por Paulo eram caríssimos. Era coisa assim de você, assim, não tem nem como mensurar. Era uma coisa extremamente exagerada, tanto na área da aparência quanto na área financeira, para se manter esse padrão. E é interessante que as mulheres entendem disso. Essa é uma realidade muito comum às mulheres, mais do que os homens. E aqui Paulo quer mostrar que uma mulher que professa ser crente, essa busca do culto à beleza e o adorno pessoal exagerado e excessivamente dispendioso é duplamente impróprio, ou seja, ofende a Deus, ofende o nosso coração. Por quê? Ofende o coração de Deus. Por quê? Porque é fruto, tem origem num coração orgulhoso e num coração pecaminoso. Volte aí para Isaías capítulo 3, versos 16 a 24. Vamos ver esse texto de forma completa. O Senhor falando contra Israel e falando do juízo que ele vai exercer sobre homens e mulheres, sobre o seu povo de uma maneira geral. E aqui, nesse verso em particular, ele chama a atenção para as mulheres, para as filhas de Sião. Olha o que ele diz. E a consequência disso. Diz mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descoberta as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, e os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes no nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chalés e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e
por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui nesses versos a ira do profeta contra o vestuário feminino, com as pretensões do orgulho humano e as armadilhas que isso simboliza, o que essas coisas simbolizam. E ele está condenando esse tipo de comportamento que mostra um coração orgulhoso, um coração vaidoso, um coração pecaminoso. Aqui em especial as mulheres. Eu não vou ler o capítulo todo de Isaías nesse contexto, que ele vai falar sobre os homens, vai falar sobre a liderança, vai falar de Israel como um todo, e pecados específicos. E percebam que qual é a consequência dessas coisas e a origem dessas coisas? Altivez de coração. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4, ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O apóstolo Pedro está chamando a atenção das mulheres para que a atenção, ou aquilo que deve chamar a atenção das outras pessoas dela, não seja aquilo que é exterior. Porque quando nós damos muito valor ao que é externo, nós muitas vezes estamos desprezando aquilo que é interno. E aquilo que é interno, ele vai ser representado externamente. E a nossa preocupação, ou seja, a preocupação das mulheres, não que elas não devam se embelezar, não que elas não devam cuidar da sua aparência, mas isso deve ter um lugar correto, o lugar apropriado no coração de uma mulher. George Knight, no seu comentário, explica a razão por que Paulo admoesta as mulheres de não usarem estilos requintados em seus cabelos. E é interessante porque aí você vai entender o porquê pontual do apóstolo Paulo citar essas coisas, como cabeleira frisada, ouro, pérolas, vestuário, coisas do gênero. Então, os estilos requintados de cabelo, adornos de joias e roupa extremamente caras gastavam um tempo excessivo do preço e do esforço exigido, não somente como exibição ostentosa, mas também como padrão de cortesãs e prostitutas na época do apóstolo Paulo. Com isso, Paulo, com essa demonstração, ele estava proibindo o excesso e a sensualidade do culto público e a aparência dessas mulheres se igualarem às mulheres do mundo. E aí a aparência do mal. E é interessante porque, por mais que seja errada essa postura que Paulo está repreendendo, é mais improvável ou mais reprovável ainda em uma mulher que se prepara para o culto a Deus. Isso deve ser completamente reprovável na vida de uma pessoa. É errado em todo qualquer contexto, mas mais ainda nesse contexto, uma mulher que está indo para a casa do Senhor, para cultuar ao Senhor. Porque um comportamento como esse em relação ao vestir-se vai dificilmente se enquadrar em um coração contrito e humilhado, um coração que agrada a Deus no serviço da palavra e dos sacramentos.
Eu me lembro, certa vez participei de uma igreja, e isso foi minha esposa que me disse, porque a pessoa disse a ela, né? Ela disse que quando chegava na igreja, ela percebia que as mulheres olhavam para ela com inveja. E ela era uma pessoa que se vestia muito bem, não sei se é exagerada, não sei, não consigo avaliar esse tipo de coisa. Mas eu fico pensando assim, né? Uma pessoa que diz isso, por mais que, até onde eu me lembre, eu percebia nela uma pessoa assim, que se vestia muito bem, não via nada de imoral, indecente. Tá? Mas uma pessoa que pensa dessa forma, será que ela, quando está se arrumando para ir para a igreja, colocando os seus brincos, os detalhes e tal, ela está pensando na glória de Deus ou na sua glória? O que se passa no coração de uma pessoa que afirma e diz isso? E se esse era o comportamento dela, por mais que ela estivesse bem arrumada, bem vestida, e que não causasse escândalo, porque não era uma roupa sensual ou qualquer coisa assim, ela estava no mesmo nível dessas mulheres aqui. Porque a intenção dela não era se vestir bem por se vestir bem, e até para glorificar a Deus com o seu corpo, com a sua vida, mas era chamar a atenção das pessoas. É o mesmo sentimento de vaidade, de ostentação que Paulo está condenando aqui. Jeff Pollard, nesse livro, O Estilista, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: excesso e sensualidade, ambos influenciam a modéstia. A mulher crente tem de controlar de modo consciente suas paixões, em vez de se arrumar de maneira requintada, dispendiosa e sensual. Se forem modestas, não chamarão atenção para si mesmas de maneira errada. As vestes da mulher verdadeiramente cristã não dirão sexo, orgulho e dinheiro, e sim pureza, humildade e moderação. E aí eu gostaria de chamar a atenção de uma maneira geral para aquilo que Paulo está falando aqui. Nós não devemos pensar que, apesar de Paulo estar falando no ambiente de culto, no ambiente da igreja, essas admoestações sirvam para esse ambiente somente. Pelo contrário, os princípios apresentados por Paulo aqui, nesta epístola, se referem ao uso de vestimentas que deve nortear todas as nossas ocasiões. O princípio aqui, portanto, que nos instrui a ordenar nossa vida na adoração a Deus, deve, em última instância, também direcionar o nosso viver diário na presença de Deus. Ninguém pode concluir, a partir da leitura de 1 Timóteo, que uma mulher deveria se vestir com modéstia e bom senso na adoração coletiva e vestir-se com ostentação e de forma sensual fora da igreja. E aqui as instruções, tanto de Paulo para as mulheres, quanto para os homens, citadas no verso 8, como eu falei anteriormente, elas estão relacionadas ao contexto de culto, mas não se limitam a esse contexto. Por quê? Porque os homens sempre deverão viver em santidade, evitando iras e disputas, e as mulheres terão de viver de acordo com a sua confissão de piedade, vestindo-se com modéstia e discrição. E aí, como nós havíamos dito anteriormente, a modéstia não é primariamente uma questão de vestimenta, mas sim uma questão de coração. E nesse contexto, eu gostaria de lembrar das palavras de João Calvino, que diz assim: temos sempre de começar com as disposições internas, pois onde a devassidão reina no íntimo, não há qualquer castidade, e onde a cobiça reina no íntimo, não haverá modéstia nas vestes exteriores. E eu gostaria de terminar a nossa exposição nesse verso, nós vamos ficar por aqui hoje, com a definição de Jeff Pollard de modéstia cristã. Ele diz assim: modéstia cristã é o autodomínio arraigado em um entendimento apropriado de si mesmo diante de Deus, um entendimento que se expressará exteriormente com humildade e pureza, de um amor genuíno por Jesus Cristo,
em vez de se expressar na glorificação e promoção de si mesmo. A modéstia cristã não será revelada em nudez pecaminosa. E nós, ou seja, vocês, mulheres, devem estar muito atentas a esse tipo de coisa. Porque os homens são despertados por aquilo que eles veem. Então nós temos que ter muito cuidado com a maneira como nós nos vestimos. Principalmente no culto a Deus. Eu aqui na igreja nunca tive problema com isso. Mas é uma coisa que nós sempre devemos falar, devemos voltar a esse tipo de coisa, porque nós vivemos num mundo e somos levados de roldão pelo pensamento do mundo, e o pensamento do mundo, ou seja, o mundo não tem compromisso nenhum com a piedade, com a santidade, com a integridade de coração, com a modéstia, pelo contrário. É o exibicionismo, é a sensualidade exagerada. Essas coisas nos afetam e trazem consequências sérias, danosas na nossa vida, porque estimulam o pecado na nossa vida e na vida de outras pessoas. E por isso nós temos que tomar cuidado. E essas coisas nos afastam da santidade de Deus. Você vê o apóstolo Paulo aqui falando em particular para as mulheres, e o texto se volta nesse verso para as mulheres com relação à sua roupa. Mas percebam que hoje os homens estão andando pelos mesmos caminhos. Por quê? Porque as roupas masculinas estão se igualando às roupas femininas. E a moda, ela faz questão de expor o corpo feminino. E agora a moda também está fazendo questão de expor o corpo masculino. Expor de forma pecaminosa. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque essas coisas contaminam a nossa fé, contaminam a igreja, contaminam a nossa mente. E nós, como crentes, temos um compromisso com a santidade de Deus. E isso representa também a nossa forma de vestir. Nós não temos que ficar preocupados com essas coisas como se fossem coisas externas, de forma que a nossa salvação ou que a nossa santidade dependesse disso. Isso é asceticismo. Mas nós temos que ter uma mente consciente e sabermos usar essas coisas para a glória de Deus. Eu acho que não existe uma coisa mais bela, é ver uma mulher bem vestida, bonita, elegante, mas sem chamar a sensualidade, sem chamar a atenção dos homens, ou de quem quer que esteja, para uma sensualidade pecaminosa. E essa vai ser a grande diferença que nós vamos ver muitas vezes no crente. Porque você vai ver uma mulher cristã se utilizando da moda, se vestindo bem, se mostrando bela, bonita, sem ostentar, sem ferir e sem ofender nem a si mesmo e nem a seu próximo. Vamos orar. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus, que vivemos num mundo, Senhor Deus, pecaminoso e que não sejamos contaminados, ó Senhor Deus, com a mente do mundo, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai, e que a Tua palavra, Senhor Deus, ela possa direcionar, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, em todos esses aspectos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé.